aos Colossenses. Colossenses. Colossenses, capítulo 1, no versículo 15. Eu quero aqui falar nesta manhã sobre a preeminência de Cristo. Amém, amados? Você que está acessando a nossa live, que Deus possa falar com você também. Então, a preeminência de Cristo. Coloque a mão no teu coração e diga assim: obrigado, Jesus, por esta manhã. Fala comigo, fala no meu coração. Aleluia, amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, vamos ler essa epístola de Paulo aos Colossenses, que diz assim, no capítulo 1, primeiro, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Aleluia! Que versículo, que palavra do apóstolo Paulo, enviando ali uma mensagem para a igreja na cidade de Colossos. Estavam os crentes naquela cidade, e Paulo levou uma palavra, até se você não entende o contexto desse versículo, mas foi uma palavra de exortação aos crentes daquela igreja. Por que exortação? Porque os colossenses, eles estavam dando atenção a alguma forma de adoração a anjos. Naquele tempo, Paulo já repreendeu isso, já exortou. Que negócio ficar, adorando anjo, prestando culto a anjos. E Paulo, ele percebeu que aqueles irmãos estavam se contaminando, eles estavam sendo contaminados por uma heresia que aparentemente, contava com até elementos judaicos, e juntou com elementos gnósticos, do gnosticismo. Então ali, Paulo, ele ocupa-se, do problema de apresentar o Cristo incomparável. Por isso ele começa a colocar Cristo aqui, nesses versículos, que Cristo, ele é o Cristo incomparável. Ele se refere a Cristo como a preeminência do Senhor. Cristo é a imagem do Deus invisível. Se você for ler Colossenses, ele começa a qualificar os atributos de Cristo, e por ele, foram criadas todas as coisas,
ele fala que ele é o cabeça da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele apresenta Cristo, né? E ele começa a pregar o Cristo, e em virtude da excelência de Cristo, e de que Cristo comprou a nossa salvação, porque lá no versículo 20, foi feito a paz pelo sangue da cruz. Começa a apontar Jesus como Salvador, começa a falar a respeito de Jesus em tudo. Então, nós vemos aqui que os irmãos de Colossenses são crentes, né? E os crentes devem pautar todas as suas relações segundo a fé cristã, lembrando que o crente deve comportar-se sabiamente perante os incrédulos e apontando somente para Cristo. Então essa epístola de Paulo, irmão, lá ela foi escrita, se você for ler Colossenses capítulo 18, ela foi escrita na prisão. Paulo estava preso, e segundo muitos, ele foi encarcerado lá em Roma, na sua fase final da vida, e ele estava ali preocupado, como que é que que o povo, os discípulos dele, estavam servindo a Deus. Então Paulo dá um grande exemplo de um cristão que realmente, né, que realmente é Cristo que reina em sua vida. Sabendo dos problemas da igreja de Colosso, ele mesmo estando na prisão, ele adverte os irmãos a deixar a idolatria a anjos e coloca a supremacia de Cristo em primeiro lugar. Muitos, amados, eu quero dizer, Paulo estava ali na cadeia, e eu quero dizer que muitos não estão na cadeia, não estão presos, vivendo, né, sem Cristo, mas muitos estão na cadeia, mas são livres por deixar Cristo reinar. Isso significa que a verdadeira prisão é não deixar Cristo viver em nós, porque Cristo é a chave da libertação de toda a prisão espiritual. Paulo estava preso, mas ele se sentia livre. Mas tem muitos que estão livres, que se sentem presos, porque não tem o libertador na sua vida. Amados, eu quero dizer que Colossenses capítulo 1, no versículo 18, ele diz assim, que também ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a morrer e ressuscitar. Quem é que morreu e ressuscitou sozinho na história da humanidade? Ninguém. Mas ele morreu, foi morto lá na cruz. Mas quem foi? Ele mesmo foi ressuscitado. Não precisou de um anjo lá ressuscitar ele. Não precisou de o povo ficar orando para ele ser ressuscitado. Não precisou. Ele se levantou dentre os mortos. Ele foi o primeiro a se levantar dentre os mortos, para que um dia você também tenha este poder, aleluia, de você ser ressurreto. Então nós vemos, amado, que aqui Paulo, ele fala que no versículo 1:18, né? 1:18, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha o quê? A preeminência. Agora, pastor, o que é preeminência? Esta palavra vem do latim, praeminere, e essa palavra, prae, quer dizer antes. Praeminere, prae quer dizer antes. Antes do que? Eminere, destacar-se. Então Jesus, ele é antes. Ele quer dizer que na vida de qualquer cristão, antes de tudo, quem tem que se destacar-se na nossa vida é Jesus. Preeminare, preeminência de Cristo, para que tudo tenha preeminência, quer dizer tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo é para Deus, é por meio dele e é para ele. Não tem que ser nada fora dele. Não tem que ser, não precisa de anjo, de imagem, de nada. Tudo é centralizado em Jesus. Amém, amados? Então eu quero dizer
que precisamos destacar Cristo em nossa vida. Em qualquer decisão que você for tomar, Cristo tem que estar em primeiro lugar. Tudo, irmão. Vai arrumar um emprego? Cristo tem que estar na frente. Vai namorar? Cristo tem que estar na frente. Vai comprar um carro? Cristo tem que estar na frente. Tudo, tudo. Porque quando Ele está na frente, é bênção. E por que Jesus deve ser a nossa preeminência? Por que Jesus tem que estar na frente de tudo? Porque, irmão, Jesus, Ele é o tema central da Bíblia. Ele está em todos os livros da Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse. Então eu quero falar aqui, hoje você vai comer Bíblia aqui, porque eu quero falar os versículos, você não precisa acompanhar, só ouve. E eu quero dizer rapidamente, lá em Gênesis capítulo 3,15, onde está Jesus? Jesus, ele é o descendente da mulher. Lá em Êxodo, capítulo 12, o segundo livro, ele é o Cordeiro Pascual. Lá em Levítico, o livro das leis, 4,14, ele é o sacrifício expiatório. Em Números 20, capítulo 7, ele é a rocha ferida. Deuteronômio 18,15, ele é o profeta maior. Josué 5,14, ele é o príncipe do exército do Senhor. Juízes capítulo 3, versículo 9, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o remidor divino. 1 Samuel 8,5, ele é o rei esperado. 1 Reis capítulo 4, 34, ele é o rei prometido. 1 Crônicas 3:10, ele é o descendente de Davi. No livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, ele é o ensinador divino. Neemias capítulo 18, no versículo 2:18, ele é o edificador. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, ele é a providência divina. No livro de Jó 19, ele é o redentor que vive. Salmo 46, versículo 1, o nosso socorro e a nossa alegria. Provérbios capítulo 8, versículo 22, ele é a sabedoria de Deus. Eclesiastes 12, 10, ele é o pregador perfeito. Livro de Cantares, capítulo 2, versículo 8, ele é o nosso amado. Isaías 42, ele é o servo do Senhor. Jeremias 32, 18, ele é o Senhor dos exércitos. Lamentações capítulo 1, versículo 2, ele é o Consolador de Israel. Ezequiel capítulo 33, ele é o Senhor que reinará. Daniel capítulo 3, versículo 25, ele é o quarto homem da fornalha. Oséias capítulo 2, versículo 16, ele é o esposo. Joel capítulo 3, versículo 12, ele é o juiz das nações. Amós capítulo 1, versículo 4, ele é o Deus do fogo consumidor. Obadias capítulo 1, versículo 21, ele é o Salvador. Jonas capítulo 2, versículo 9, ele é o Salvador do Senhor. Miqueias 2:12, ele é o juntador de Israel. Naum capítulo 3, versículo 3, ele é o cavaleiro da espada flamejante. Abacuque 1:13, ele é o puro de olhos. Sofonias 3:13, ele é o pastor de Israel. Ageu capítulo 2, versículo 6, ele é o que faz tremer os céus e a terra. Zacarias capítulo 6, versículo 12, ele é o renovo. Malaquias 3:1, ele é o anjo do concerto. Aí vamos para o Novo Testamento, Mateus 27:37, ele é o rei. Marcos 10, ele é o servo. Lucas 12, ele é o filho do homem. João, ele é o filho de Deus. Atos, ele é o Cristo ressurgido. Romanos, ele é a justiça de Deus. 1 Coríntios 1:23, ele é o Cristo crucificado. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, ele é a imagem de Deus. Gálatas 5:1, ele é o Cristo que liberta. Efésios 4:15, ele é o cabeça da igreja. Filipenses 1:21, ele é o meu viver. Colossenses 1:28, ele é o homem perfeito. 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que virá. 1 e 2 Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Tito capítulo 3, versículo 6, ele é o nosso Salvador. Filemão, o doador do bem. Hebreus, o sacerdote eterno. Tiago, o legislador. 1 Pedro, ele é o rei. 2 Pedro, ele é o nosso Senhor. 1 João, ele é o Cristo. 2 João, ele é o Filho do Pai. 3 João, ele é a verdade. No livro de Judas, ele é o único dominador e Senhor. E Apocalipse, ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Jesus está no início, Jesus está na Bíblia, por isso ele é tudo na nossa vida. Eu quero dizer, amados irmãos, que Jesus, ele é a Bíblia sem Jesus é a matemática sem número.
A física sem a matéria, ou a biologia sem a vida. Sem Cristo não existe nada, e sem Ele nada somos. Não tem como. Por isso, em muitos anos de convertido, muitos anos eu nunca imaginei Jesus vivendo em minha vida de uma forma literal. Eu passei anos da minha vida, no início, e para mim Jesus vivia para o lado de fora, não vivia dentro. Eu acreditava que Jesus me ajudava a viver derramando o seu poder em mim. Orava pedindo sabedoria e acreditava que Cristo ia me encher de sabedoria. Quando eu expulsava um demônio, eu imaginava que era eu, através da minha santidade com Cristo, que me enchia de autoridade e expulsava o demônio. Mas hoje eu entendo, né, que tive uma sabedoria, né? Hoje eu entendo que se tive qualquer sabedoria para receber qualquer coisa, foi com a sabedoria de Cristo agindo em mim através do Espírito Santo. Foi Ele dentro de mim. Se eu expulsei qualquer demônio, não foi com um poder que eu tive, ou que é meu, mas com o poder do próprio Cristo dentro de mim. Creio que muitos cristãos, irmãos, estão vivendo assim. Vemos pessoas que recebem Jesus de uma forma fantástica. Entreguei minha vida a Jesus, fui para um retiro, tive uma experiência com Deus, mas permanece vivendo uma vida sem Cristo. Por quê? Porque ele Cristo que está para o lado de fora dele, ajudando ele para o lado de fora. Paulo quis dizer, Cristo está em tudo, e Ele está também em nós, Ele vive dentro de nós. Ele, amado, você não tem que pedir para Ele te dar um poder para você ser usado, você tem que falar, opera dentro de mim o teu poder. Amém? É assim que nós devemos entender. Portanto, amado, nós precisamos entender que Cristo, Ele está dentro de nós. E precisamos rever se Cristo tem a preeminência em nossa vida. Se Ele, antes de tudo que a gente faz, a gente tem que rever isso. Então, olha que diz 1 Coríntios 5,14. Olha que diz, 1 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morremos, e ele morreu por todo, para os que vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia, amém, amados? Os irmãos estão compreendendo? Os irmãos estão entendendo que agora você não vive mais para você, você vive para Cristo. Por isso que, preste atenção, né? A Bíblia fala aqui nesse 1 Coríntios 14, para os que vivem, não vivem mais para si mesmo. O problema é que muitos de nós estamos vivendo para nós mesmos. A gente fala que tem Jesus, mas a gente vive para nós. A gente não vive para Cristo. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 20, olha o que diz. Olha o que Paulo diz. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, não é fora de mim. Ele vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia, irmãos. Aleluia. Então, presta atenção. Há uma grande diferença aqui. Há uma grande diferença de Cristo como nossa vida e Cristo como nosso poder. Então, Cristo como nosso poder, se estamos sem paciência, então pedimos a Cristo paciência. E no outro dia, a paciência
vem, mas à tarde ela vai embora. Aí a gente precisa de quê? De pedir mais paciência. Pedimos a Cristo força para vencer o nosso ego. Aí, quando pensamos que tudo está bem, então o ego aparece de novo, pois falta mais poder. A gente fala, nossa, eu preciso de mais poder. Deus precisa agora, eu tenho que clamar mais e pedir mais. Aí todo dia precisamos vencer a carne, sim ou não, irmãos? Todo dia. Aí pedimos a Cristo que derrame santidade em nós. Aí tem dia que a gente percebe que a gente está mais santo, está mais obediente. Agora tem dia que a gente está mais falho. Percebemos que estamos na carne. Então, quem realmente tem que viver? Somos nós com o poder de Cristo ou Cristo que está vivendo em nós com o seu poder? Amados, nós vemos que, então, se a gente tem Cristo por lá de fora e fica com falta das coisas pedindo para Ele, sempre a gente vai estar precisando pedindo para Ele. Mas se você deixar Cristo viver dentro de você, você não precisa ficar buscando lá fora, porque você já tem dentro. Tudo está dentro. Amados, eu quero dizer que agora Cristo como poder, agora e Cristo como a nossa vida. A vida vitoriosa que Deus nos tem dado, não é uma coisa qualquer. Ele não está dando por gentileza, não é paciência, por paciência, ai, será que um dia eles vão ser salvos ou não? Mas Ele está dando porque Ele quer viver em nós, Ele quer habitar em nós. Então Cristo, Ele é a nossa vida. Só isto é vitória, só é o caminho da santidade, só este é o caminho da santidade. Vida santa, vida perfeita, é o próprio Cristo vivendo em nós. Não tem como, irmão. Sabe por quê? Mesmo você vivendo na irregularidade muitas vezes, mas Deus não vai olhar para as suas irregularidades, para as suas falhas, ou para um pecado que você cometeu. Ele vai olhar para Cristo que está dentro de você. Agora, Ele não vai ficar olhando, vai olhar para Cristo, para o sangue de Cristo que está junto com você, a vida de Cristo em você. Amém, amado? Então, quando Deus olha, Deus, Ele ama você porque Cristo está vivendo dentro de vós. Então não temos falta de paciência, não temos falta de sabedoria, não temos falta de caráter, não temos falta de temor, nós temos muitas das vezes falta do Cristo vivendo em nós. Quando falta essas coisas é porque Cristo não está vivendo, é porque Cristo não está atuando. Não temos Cristo em primeiro lugar. Então a falta de paciência ou qualquer outra coisa é na verdade falta de Cristo. Se Deus nos desse poder, isso nos transformaria somente em pessoas poderosas. As meninas poderosas. Já viu aquele desenho? As meninas superpoderosas. Elas vêm e recebem um poder e viram menina superpoderosa. Você vai ser um menino superpoderoso. Hoje você tem poder, no outro dia você está murchinho, que você não recebeu o poder. Agora, quando você tem Cristo dentro de você, não falta poder, não falta graça, não falta amor, não falta desejo de orar, não falta desejo de buscar, não falta desejo de santificar, porque Ele está vivendo em nós. Não é o poder que está em nós, mas Cristo que é poderoso que vive em nós. Não é a causa, é o efeito. Aliás, não é o efeito, é a causa. É Ele que traz o poder, é Ele que é o próprio poder. Então, eu quero dizer aos irmãos que só podemos querer, não podemos querer só o efeito de Cristo, mas a causa de onde traz todo o efeito, que é a vida de Cristo em nós.
Então a razão por que não temos poder é porque não somos suficientemente fracos. Pois o poder de Cristo, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 9. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de mim, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Mas fala a verdade, irmão. Você sente prazer quando você está na tribulação? Você sente prazer quando está na luta? Você sente prazer quando a coisa está desabando? Mas você deveria sentir. É o que Paulo está dizendo, eu sinto. Porque aí eu vejo o poder de Deus agindo. Eu vejo a graça de Deus agindo. Eu vejo o amor de Deus agindo quando é que eu estou numa situação que eu sou fraco. Então, por isso, Paulo ele diz que ele sente prazer. Cristo não me torna poderoso. Cristo é o poder em mim. Essa é a verdade. Se Ele está dentro de mim, eu estou vivendo Ele, pode estar o ventaval que for, eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade, porque eu confio que Ele não está do lado de fora, Ele está do lado de dentro. Aleluia! Segunda coisa, precisamos colocar em prática essa preeminência de Cristo. Voltando a dizer preeminência, deixar Ele tomar conta de tudo antes, não depois. Então, João 15, no versículo 5, abre aí sua Bíblia, João 15, versículo 5. João 15, 5, eu sou a videira, aleluia. Vós sois a vara. Ele é, João 15, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele. Quer dizer, não é só você permanecer nele. Ah, eu estou firme em Jesus, e Jesus está firme em você? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. Hudson Taylor, um grande pregador, reformador, Hudson, ele viu esta verdade de uma vida vitoriosa, daqui de João 15. Ele entendeu isso. Não precisamos de mais paciência, irmão. Não precisamos de mais mansidão. Não precisamos de mais amor. Nós precisamos só de Cristo, porque Ele é tudo. Ele é tudo. Se você tem Jesus, você tem mais amor, você tem paciência, você tem misericórdia, você tem prosperidade, porque Ele é tudo. Por isso, Colossenses 3, 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. E vos vestiste do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Quer dizer, não há raça, pode ser pequenininho, baixinho, pode ser alto e forte, pode ser gordinho, pode ser magrinho, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser japonês, pode ser brasileiro. Jesus está em todo, em tudo, em todos, quando nós entendemos que Ele é o primeiro. Amados,
Precisamos crer que as experiências da vida é para que a preeminência de Cristo esteja em nós. Você não pode viver um crente sem experiências de vida, porque é a experiência que faz com que ele é colocado no lugar certo, que é o trono da graça no nosso coração. Por isso, João capítulo 3, versículo 27, respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma. Você está incluído. Me desculpa dizer. O que João falou, você está excluído. O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Aquele que tem a noiva, é o noivo. Mas o amigo do noivo, que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo, esta minha alegria, está completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Eu não falei o versículo, eu falei o 27. Depois eu pulei aqui para o 29 e depois pulei para o 30. Amados, é necessário que ele cresça e eu diminua. Degmar Marques tem uma música bonita, né? Que ele cresça e eu diminua. Agora presta atenção aqui nesse versículo. No 29. Cadê o 29? João 3, 29. João 3, 29. Aquele que tem a noiva é o noivo. Aqui fala esposa. Aquele que tem esposa é o esposo. Em outra tradução, aquele que tem a noiva é o noivo. Aí a gente inverte tudo, irmãos. Aí, infelizmente, invertemos essa palavra de João, dizendo às pessoas: nós temos o noivo. Eu aceitei Jesus, eu tenho Jesus. Ele se inverte. Quer dizer, a noiva que tem o noivo. Aí, nós colocamos nós em primeiro lugar. Eu é que tenho. Se eu estou firme na igreja é porque eu tomei uma decisão. Você não faz nada se Cristo não fazer primeiro. Amados, muitos tomam uma decisão por Jesus e diz que tem Jesus. Muitos vão para os retiros espirituais, têm uma experiência e diz que tem Jesus. Mas será que Jesus tem ele, entrou nele? Será que Jesus está realmente aparecendo na vida dele? Será que o noivo tem a noiva? Porque as atitudes, muitas das vezes, que temos, não é a atitude de uma noiva. Então, se você não tem uma atitude de uma noiva, você não tem um noivo. Só tem um noivo quando você expressa a atitude de uma noiva que ama. E esse amor não vem de você, vem dele. Vem dele. Então, eu quero encerrar essa mensagem. Que a decepção, uma das maiores decepções na nossa vida, irmãos, é quando agimos pensando que foi Deus que agiu. Você já fez algo achando que tinha toda certeza que foi Deus e depois você quebrou a cara? Eu já fiz, já aconteceu muito comigo isso. Isso aqui uma vez eu comprei um carro que eu vi até a roda do carro no sonho. Eu falei, é essa aqui, Deus me deu. Depois foi um pior pesadelo da minha vida. Tudo por causa de um sonho achando que foi Deus. Eu quero dizer, quando a gente tem coisa no nosso coração que está primeiro do que Cristo, você faz com que aquela coisa seja Deus agindo, sabia? Por que muitas pessoas erram nos relacionamentos? Porque ela vê Deus em tudo. Deus confirmou, Deus mandou anjo,
Deus mostrou em sonho, Deus fez isso. Aí vai lá e quebra a cara. Aí como que você fala que, então, que não foi Deus ou não foi Deus? Por quê, irmão? Ele queria, estava agoniado, a carne agindo. Não, é Deus que está aqui no meio. Olha, eu vou te dizer uma coisa, nós, infelizmente, quantas decisões erradas tomamos por nossa própria conta e colocamos que foi Deus que fez. Precisamos tomar muito cuidado. Quando queremos que algo aconteça de qualquer jeito em nossa vida, pode ser algo até de extrema necessidade, mas se não for Cristo agindo, com certeza podemos quebrar a cara, achando que é Ele que está agindo, e na verdade somos nós mesmos. E isso vem o preço, vem a consequência, vem a dor, e ela virá atrás de nós, porque a árvore, ela vai colher, ela vai dar os frutos. Então quer dizer que se você plantou, você vai colher isso. Você pode até ser livre, pode até ser poupado, mas o que plantamos nós colhemos. Uma vez Jesus fez uma oração e ensinou os discípulos, assim na terra como no céu. Aí a gente só quer viver lá como no céu, mas como na terra a gente não quer deixar ele viver. A gente quer viver do nosso jeito. Então ele tem que viver em nós, assim na terra como no céu. Vai trocar de carro? Assim na terra. Amém? Vai comprar uma roupa? Assim na terra, quer dizer, tudo da terra, mas você tem que fazer a vontade da terra ou a do céu? A vontade do céu. Sabe como você consegue fazer a vontade do céu? Quando Cristo está dentro de você, quando Ele está vivendo em você, quando você está percebendo, você está pedindo ajuda para Ele, quando você fala assim, Senhor, eu não consigo decidir nada na minha vida, mas se o Senhor me ajudar, eu vou ser muito feliz nas minhas decisões. Amém, amados? Então, um conselho pastoral. Tudo que você for fazer, que você está em dúvida, não faça. Aguarde, peça uma direção para Deus, e quando houver paz, porque Cristo reina através da paz. Tudo que não há paz, vai te trazer dor. Vai te trazer dor. Coloque-se em pé. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria até de ter um louvor que fala, pode ser até do Deig Mamar. Ajuda lá, Nicole, para nós. Mais de ti e menos de mim. Amém? E eu quero agradecer a Deus neste momento. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por esses irmãos que estão participando dessa live. Agradecemos pelo Teu Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor é que nos ajuda a tomar decisões que são melhores para nós nessa terra. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor foi ao Pai, mas o Senhor disse, eu vos deixarei o Consolador, o Espírito de Deus que habita em vós. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a presença de Cristo. Nós vamos manifestar o caráter de Cristo. Nós vamos manifestar a imagem do Deus poderoso. Meu Deus, nos ajude, Pai, a viver uma vida deixando Cristo reinar em primeiro lugar, deixando Cristo agir em tudo que a gente for fazer.
nos adverte, nos livre de armadilha do nosso próprio coração, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração, quando deseja algo, nós partimos pelo sentimento, muitas das vezes, pela vontade de querer agir. Nos ajude, ó Deus, nos ajude a ser como o apóstolo Paulo disse, a falar como o apóstolo Paulo falou: Cristo em tudo e em todos, Cristo em primeiro lugar. Ó Deus, pedimos ao Senhor nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Vamos encerrar a nossa live, o nosso culto, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que o poder de Cristo Jesus esteja sobre nós, para todos sempre. Que os irmãos digam amém, aleluia. Louvado seja Deus. Amados, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe o seu domingo, e que o Senhor Jesus te abençoe. Você que ouviu essa live, Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.